Exercício número 1 da aula 100 do primeiro ano do ensino médio. Considere uma sequência numérica em forma de progressão geométrica, sendo que o primeiro termo é igual a 2 e marque a alternativa correta. Então vejamos, nós temos uma progressão geométrica que é representada pela PG, tá? E ela tem como primeiro termo o 2. E assim vai. Tem outro termo, um outro termo, e assim vai. Tá? Agora nós vamos olhar as afirmativas e vamos ver qual delas está correta. Se o segundo termo for 8, a razão é 6, então vejamos a PG. O primeiro termo é 2, o segundo termo é 8. E assim vai. Será que a razão dessa progressão é 6? Primeiro vamos diferenciar o que é uma progressão aritmética de uma progressão geométrica. Na progressão aritmética, nós somávamos uma razão para obter o próximo número. Na progressão geométrica, não é uma soma, e sim é uma multiplicação. Ou seja, nós vamos multiplicar o número, vamos multiplicar a razão por esse número para encontrar o próximo número. Mas afinal, como é que nós calculamos ou como é que nós encontramos uma razão em uma progressão geométrica? Nós fizemos assim. A razão, que será representado pela letra Q, nada mais é do que o termo posterior dividido pelo termo anterior. Neste caso, o A2 dividido pelo A1. Essa é a fórmula da razão de uma progressão geométrica. Certo? É o termo posterior dividido pelo anterior. Neste caso, o A2 dividido pelo A1. Vamos ver se isso acontece aqui? Então, esta razão é o quê? 8 dividido por 2. Ora, 8 dividido por 2 é 4. Então, a razão para que o segundo termo seja 8, a razão tem que ser 4 e não 6. Portanto, essa é falsa. B. Se a razão for negativo 4, o terceiro termo será menos 32? Vamos observar. Olha o que acontece aqui. Nós temos o primeiro termo que é 2, certo? Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar esse valor, porque a razão é menos 4. Vamos multiplicar por negativo 4. Certo? Então, 2 vezes menos 4, qual será o resultado? Negativo 8. Esse é o segundo termo, se a razão for menos 4. Agora eu quero saber o terceiro termo. Então, eu vou ter que multiplicar esse valor aqui por negativo 4. Menos com menos é mais, e 4 vezes 8 é 32. É positivo 32 o terceiro termo, e não negativo. Portanto, falso também. Agora vamos para uma outra situação. Considerando o segundo termo igual a 10. Então vejamos. Nós temos o primeiro termo que é 2, o segundo termo que é 10. Será que a razão é 5? Vamos pegar lá. Vou pegar a fórmula da razão e vou dividir o A2, ou seja, o segundo termo, pelo primeiro termo. 10 dividido por 2 é 5. Opa, realmente nesse caso aqui, a razão é 5. Então, portanto, a letra C. Agora vejamos aqui, com uma razão igual a 1, o décimo termo será 10? Só para a gente descartar esse aqui. Então, diz o enunciado que o primeiro termo é 2. Se a razão é 1, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2,
2. Perceberam que todos os termos serão números 2? Então, o 10º termo também será um número 2. Por isso que essa aqui é falsa. Então, na questão número 1, nós vamos ver que aquela que é a afirmativa correta é a letra C. Considerando o segundo termo igual a 10, a razão é 5. Provado através da fórmula da razão da PG. Exercício número 2. Considere uma PG, ou seja, uma progressão geométrica de razão menos 2 e marque a alternativa correta. Letra A. Se o primeiro termo for 5, o segundo termo será menos 7. Primeiro vamos lembrar o que significa uma razão dentro de uma progressão geométrica. Nós vamos pegar o primeiro termo, certo? Que é o 5, e vamos multiplicar. Na progressão geométrica, a gente multiplica a razão. Multiplica por menos 2. Então, 5 vezes o menos 2, numa multiplicação aqui, né? Estamos multiplicando. O resultado vai dar quanto? Vai dar negativo 10. Então, o segundo termo não é menos 7, é negativo 10. Então, essa aqui já é falsa. Agora, vamos ver a letra B. Se o segundo termo for 8, significa que o primeiro termo era 4? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Está dizendo que é 4 e 8, tá? Só que a razão é menos 2. Então, vou multiplicar esse valor aqui por negativo 2. Perceba, 4 vezes o menos 2, o resultado deveria ser negativo 8, tá? E não positivo 8. Então, se fosse negativo 8, o primeiro termo seria 4. Portanto, isso aqui é falso também. Na progressão geométrica, nós multiplicamos a razão. Na progressão aritmética, que a gente viu antes, a gente somava a razão. Agora vamos lá. Considerando o segundo termo igual a 10, o primeiro termo foi menos 5? Vamos dar uma olhada. Vamos colocar o que está dito no problema. Ele está dizendo que o primeiro é menos 5 e o segundo é 10. Mas veja bem, quando eu multiplico o primeiro termo por menos 2, que é a multiplicação da razão, menos com menos é mais. E 2 vezes 5 é 10. Opa, é realmente o 10. Então, essa afirmativa aqui é verdadeira. Portanto, a letra C. Agora, com o primeiro termo igual a 20, o 10º termo será 120.000? Como é que a gente faz para resolver uma situação igual a essa aqui? Perceba comigo. Para a gente fazer, descobrir um termo, você percebeu que a gente estava trabalhando com primeiro, segundo termo, terceiro termo, todos termos fáceis que a gente consegue multiplicar. Mas e quando é um termo muito grande, como é que a gente vai saber? Nós vamos usar a fórmula do termo geral da PG, ou seja, termo geral da progressão geométrica. Com essa fórmula, nós descobrimos qualquer termo desta progressão. Então, vejamos. Qual é a fórmula? Ela nos diz o seguinte, que esse termo que eu estou procurando nada mais é do que o primeiro termo que multiplica a razão elevado ao número de termos menos 1. Como que isso vai acontecer? Vamos ver então. Qual é o primeiro termo? Eu quero saber o 10º termo. Então, eu quero saber o A10. É igual ao A1, primeiro termo, que é o 20, vezes o menos 2, que é a razão,
elevado a 10 menos 1. Então, vejamos. O A10, ou seja, o 10º termo, na afirmativa está dizendo que tem que ser 120 mil. É 20 vezes menos 2. Quanto que é 10 menos 1? É 9. Eu quero que você perceba comigo já aqui que nós nunca esse número será um número positivo, porque todo número negativo elevado a um expoente ímpar fica negativo. E negativo com positivo vai ficar negativo. Então, o 10º termo, eu já vi aqui que vai dar um número negativo. Tá? Então, não pode ser os 120 mil. Mas vamos terminar a nossa conta. Eu tenho uma multiplicação e tenho uma potência. O que é que eu devo resolver primeiro? Primeiro a potência. Então, vai ficar 20 vezes. Agora, a pergunta é, menos 2 elevado a 9 dá quanto? Vai dar negativo 512. Agora eu vou multiplicar o 10º termo dessa nossa progressão, seria negativo 512 vezes 20. Vai ficar negativo 10.240. Então, nem próximo ficou. Por isso que, para nós, essa número 2, a letra C, responde a nossa questão.